Muito bem, para fazer jus ao que nós temos conversado desde o início, de que a gente vai sempre acumulando os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, no vídeo de hoje você vai ver função densidade de probabilidade conjunta condicional. Eu sei que o nome pode estar assustando você, mas fica calmo que a teoria se explica muito mais tranquila ali com um exercício, principalmente comigo e com o Vinícius Castanho do Backstage. Então vem com a gente que a gente já te explica tudo. Vai! Primeiramente, sejam bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. E olha só, essa é a última aula que eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, não deixar de se inscrever, de divulgar nas suas mídias sociais e ajudar a gente na divulgação e disseminação do conhecimento, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre, tá bom? Você chegou até aqui, falta tão pouco, então acompanha com a gente. Hoje a nossa conversa é variáveis contínuas, função densidade de probabilidade conjunta, que era o caso das variáveis contínuas bidimensionais, e agora a gente vai adicionar ainda o termo de condicional, tá bom? Vamos mostrar para vocês como é que isso fica, e aí tratar uma outra propriedade também aqui en passant, porque afinal é um curso mais geral para teoria de probabilidades, e acho que a gente já está finalizando com um bom aprofundamento para um curso tão pensado para qualquer área de estudo aí que você tenha, né? E uma primeira versão, uma introdução à probabilidade, pelo menos no nível superior. Então, vamos piscar para a nossa lousa digital, onde eu já deixei separado, né, a função densidade de probabilidade condicional. O exercício está ali, eu tinha pensado que eu tinha esquecido. Muito bem. E aí a gente fala o seguinte, no caso das discretas, quando você tinha uma condicional, a gente não teve nem a tabela chamada distribuição de probabilidade conjunta condicional. E por que não? Porque a gente sempre pregou aqui no nosso contexto que você entendesse o que você estava fazendo. E aí quando a gente teve exercícios de condicionais envolvendo distribuições conjuntas para variáveis discretas, a gente tratou isso normalmente para resolver o exercício. A gente já aplicava a condicional que alterava o espaço amostral, aquela conversa toda, e chegava no resultado. Até aqui, até esse momento, quando a gente fala de condicional, você deve já estar meio acostumado a alterar a divisão, né? Tem uma probabilidade no numerador e tem o dividido por uma probabilidade do seu espaço. E o seu espaço é alterado pela condição. Aqui, a gente infelizmente não tem mais aquela probabilidade da maneira distribuída de probabilidade, que seria discreta, né? P de x alguma coisa dividido por P de x outra coisa. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com aquela função que quando eu integrar vai me dar a probabilidade do evento. E aí, nesta função, que a gente chama de função densidade, para o caso conjunto, então função densidade de probabilidade conjunta, quando a gente aplica uma condicional, o que a gente vai fazer para esses casos contínuos é ter a função condicional que eu vou integrar para ter a minha probabilidade que eu quero saber. Então, olha lá, a função densidade de probabilidade conjunta condicional de y dado x, então eu quero saber y dado que eu sei o valor de x, vai ser explicada como f de y dado x, essa é uma notação com subíndice, e aí as entradas são y e x, o valor de x você já conhece, o valor de y você vai ter ali a sua equação genérica, e ela vai ser descoberta como a função conjunta, função densidade de probabilidade conjunta, que a gente viu na aula passada. Se você não está familiarizado com ela, volta aqui que você já vai descobrir o que a gente está falando, e você vai dividir ela pela função marginal, pela distribuição marginal de x, porque nesse caso você conhece x, então você vai ter que descobrir a função em x e aí, se for um problema aplicado, aplicar no valor de x especificamente, tá bom? No caso genérico, isso aí vai ficar uma grande função ali com só y no final das contas, porque afinal você vai estar passando todos os valores de x, né? Acho que é isso. É isso. Então tá bom. De menos infinito a mais infinito, y variando, aqui um cenário genérico, tudo bem.
conversando sobre outros conceitos que a gente não vai abordar daqui pra frente. Talvez o Vinícius vai fazer no próximo vídeo, mas a gente não vai dar uma aula dedicada a eles, porque já entraria num nível de detalhe tão profundo que eu acho que talvez um curso específico para isso seja mais adequado. Se você deixar nos comentários, a gente faz aulas sobre isso, mas para fechar aqui o nosso curso introdutório à teoria de probabilidades e bem completo, acho que mencionar aqui, dar essa menção honrosa para essas propriedades, acho que já basta, né? Então, o valor esperado de x a gente já tinha visto para variáveis contínuas, que calculava assim, ó, uma integral com x vezes a função densidade. Para x vezes y, que normalmente é a entrada de variância, né? A variância é o valor esperado de xy, a covariância, perdão, é o valor esperado de xy menos o valor de x e o valor de y, um quadrado para lá, um monte de coisa. Então, esse termo aqui, valor esperado xy, pode ser calculado como a integral dupla de x vezes y vezes a função, e aí você tem que resolver isso. A covariância vai ser este valor menos a média de x, a média de y, e aí por aí vai. Você teria outros temas aí, coeficiente de correlação e tudo que a gente viu ao longo do curso para o caso contínuo, tá bom? Se você estiver precisando disso, deixa aqui nos comentários, manda pra gente lá no site, no Fale Conosco, e a gente vai dar um jeito, tá bom? Mas caso o seu curso já seja abrangente o suficiente para não cobrar isso, tudo bem. Qual que é o site mesmo? O site é thmestatistica.com, que está ali em cima e na descrição desse vídeo. E aí você pode acessar lá, aproveitando que você deu a deixa, você pode baixar o material todo da apostila, lendo ela pelo site, baixando em PDF, acompanhando como você quiser, a hora que você quiser. E a gente ainda tem uma lista complementar com exercícios que envolve toda a ementa do curso. E aí exercícios resolvidos. E não exercicinho bobo ali, rapidinho. Vocês já perceberam pelos nossos vídeos que os exercícios costumam misturar vários conceitos e dar essa visão mais ampla do que é o tema mesmo, né? Muito bem, feito o meu jabá, vamos para o nosso exercício, né? Nossa problemática a ser resolvida, tá bom? Posso colocar assim, nossa questão. E a questão é mais direta aqui, né? Você vai ver que a gente tem, talvez você tenha percebido isso, quando a gente partiu para o caso de densidade conjunta, a gente está trabalhando com funções ali, não problemas tão aplicados, vamos colocar entre aspas. E por que isso? Porque a ideia aqui é passar o conceito e a ferramenta. Modelos contínuos para variáveis conjuntas existem, claro que existem, só que eles não são tão clássicos ali no que a maioria dos cursos de probabilidade vai exigir, por isso que a gente não está colocando aqui. Mas fica tranquilo que a ideia mesmo é passar o conceito. E aí você entendendo o conceito, com certeza se você tiver que expandir isso para alguma matéria que não foi contemplada por esse curso, você vai conseguir com facilidade. Acho que é isso. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exercício mais geral, certo? A função densidade de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x, y é dada por... Deixa eu achar onde está ele. Aqui. F de xy, que vai pegar 2x mais y, e o 0 menor que x, menor que y, menor que 1. Tá, então x e y variam de 0 a 1. É isso que ele está dizendo, de uma forma compacta, e você já tem ali que a função é 2 vezes x mais y e 0 caso contrário. Muito bem, até aqui sem muito problema. Ele pede pra gente a densidade condicional de x dado y. Então, se eu bem me lembro que a gente viu agora há pouquinho, você teria que dividir a sua função conjunta pela marginal que você queria. O que eu apresentei agora há pouco aqui na esquerda era y dado x, porque costuma ser y primeiro. Esse exercício quis que por algum acaso pedisse x dado y, e talvez para pegar alguém que usa a fórmula sem pensar. Eu imagino que deve ter sido essa a intenção. Mas enfim, a gente vai fazer da seguinte maneira: a função de densidade, claro, de x dado y, que tem as entradas x, y, ela vai ser dada como a função conjunta xy, que a gente já conhece, dividida pela função marginal, nesse caso, de y. Correto, Vinícius? Corretíssimo. Então, a gente vai ter que fazer primeiro um cálculo para descobrir quem é esse termo aqui do denominador, que é a função marginal de y, a distribuição marginal de y. E como que eu faço isso? Eu tenho que integrar a minha função conjunta, f de x e y, para todos os valores de x. Porque afinal,
marginal é isso, né? A marginal de y não depende do x. Então isso aqui vai de 0 a 1. Essa função f de xy tem 2 que multiplica x mais y em x. Tá bom? Eu acho que aqui a gente pode tirar o 2 da jogada. Aí vai ficar com a integral de x de 0 a 1 de x mais y em dx. E aí o que você faria? Bom, o x que está sendo o diferencial ali no caso sairia como x ao quadrado sobre 2, você teria que calcular ele no 1 e no 0. O y sairia como constante nesse exemplo, porque você tem aqui um diferencial em x e não em y. Então você vai ficar y vezes x, calculado no 1, calculado no 0. Você vai fazer as contas todas do cálculo, que não é o nosso foco aqui. E você vai chegar na incrível expressão de 3y ao quadrado. Muito bem. Tendo 3y ao quadrado, vou até colocar aqui do lado, bastaria a gente pegar a função fxy e dividir por 3y ao quadrado. Então, f de x, y, x dado y, vai ser igual a 2x mais y dividido por 3y ao quadrado. Deixa eu voltar aqui. Aí, muito bem. Então, a gente olhando aqui, se a gente fizer essa divisão e fazer as subtrações e tudo, a gente vai chegar... Acho que nesse caso a alternativa já estava assim, né? Eu poderia expandir, mas não preciso. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, a gente tem ali, ó, 2x mais y dividido por 3y ao quadrado, é a alternativa B. Muito bem, se eu quiser saber agora uma probabilidade desses eventos acontecerem, eu teria que integrar esta função, dado que eu conheço y, tá? Deixa eu só fazer um adendo aqui, uma errata, já que eu errei, e aí o nosso querido diretor César não vai deixar isso barato. A nossa função de distribuição, vamos falar com ela devagar, a função densidade de probabilidade conjunta condicional, ela não necessariamente vai ser só univariada, tá? Eu falei por um caso que costuma ser o mais cobrado, agora há pouquinho, mas você vê que nesse exemplo a gente fez ali, a nossa função tem x e y. Tá bom? Só fazendo essa errata aqui, lavo minhas mãos, diretor César me perdoe, não fica... Porra, você sabe como ele... César é complicado. É complicado, mas tudo bem, tudo bem. Vocês, é claro, estão do meu lado e não do nosso diretor, que vai me tirar muito sarro agora. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Mas... fora isso, galera, eu acho que a ideia é a seguinte, você tem que calcular uma marginal e aí sim a marginal é sempre função de uma variável só, tá bom? Ó, feita aqui a correção. E aí você vai chegar numa expressão dessa que vai ser integrada por aí para descobrir as suas probabilidades, tá bom? Deixa eu voltar então para o nosso ambiente do estúdio digital, né? Do estúdio digital, olha, da lousa digital e do estúdio da lousa da banda e o estúdio digital. Voltando aqui para o estúdio da banda, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria que ficasse claro o seguinte, a gente viu algumas propriedades e como calcula, a gente só passou rapidinho, média, valor esperado XY, covariância e tudo mais, você pode até ver isso daí mais estendido com maior detalhe no curso que você for fazer. A gente viu a função densidade de probabilidade conjunta no caso das condicionais, e se você chegou até aqui com tudo fazendo sentido, ela parece a outra, porque afinal na outra a gente dividia pelo denominador que seria o espaço amostral que a gente tem, e aqui, em vez de dividir pela probabilidade do espaço amostral, a gente está dividindo pela função, que é algo muito específico de variáveis contínuas, e acho que feito isso, você tem uma nova função, e tendo essa função, você integrando ela no intervalo, você tem a probabilidade que você quiser. Então, a gente está completo aqui no nosso arcabouço teórico da disciplina. No próximo vídeo, você vai ver o Vinícius Castanho resolvendo 2 ou 1 completo, talvez, acho que a gente resumiu para 1 completo. Um exercício completo envolvendo essas últimas propriedades que eu falei e dando ali o adeus para essas variáveis conjuntas e todas as probabilidades que vêm junto. Eu espero que vocês, junto com as variáveis conjuntas, venham com a gente e foi isso. Foi um prazer estar com vocês, a gente se vê no próximo vídeo lá no Backstage. Até lá, valeu!